chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, a liturgia nos dá a oportunidade de refletir sobre a multiplicação dos pães. E cada evangelista acrescenta algo para a nossa meditação. Diz Mateus que quando Jesus soube da morte de João Batista, partiu e foi de barco para um lugar deserto. Só diz isso, mas também abre-nos para uma interpretação de que Jesus sentiu a morte do parente e do amigo João Batista e foi num lugar deserto, certamente para refletir sobre a experiência, sobre aquilo que tinha acontecido com João Batista, sobre a sua morte e também para rezar. Me identifiquei com essa passagem porque também quando morre alguém de minha família, alguém da igreja, eu sempre quero ficar um momento a sós, refletindo sobre a vida, refletindo sobre a pessoa e rezando. É uma experiência que muitos de nós fazemos. Em seguida, as multidões procuram mais uma vez Jesus. Jesus cura todos, liberta e tem compaixão. Os discípulos ficam incomodados porque Jesus dava a palavra, dava o alimento espiritual, mas estava prendendo aquelas pessoas ali. Então os discípulos disseram: despede logo as multidões, porque a hora já está avançada, para que eles possam comer. Aqui não tem condição nenhuma de dar comida para esta gente. Manda ir aos povoados, nos lugares vizinhos, comprar comida. E Jesus então responde, e esse evangelista acrescenta isso: dai-lhes vós mesmos de comer. Isto é muito forte. Quantas vezes nós não entendemos essa passagem da Bíblia que nos convida a repartir aquilo que nós temos e não ficarmos de braços cruzados, esperando por um milagre, por algo do céu, ou esperando apenas pelas autoridades políticas que muitas vezes não nos ajudam e até mesmo nos atrapalham. Jesus fala que o povo tem condição
de caminhar com as próprias pernas. Então outros discípulos disseram: tem aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-os aqui. E ele dar graças, lembrando a Eucaristia, que é ação de graças, dá graça pela vida, dá graça pelo pão, faz uma oração e parte e dá para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e depois ainda sobra 12 cestos cheios. Cada gesto é importante nesse evangelho. Poderia não ter usado os 5 pães e os 2 peixes, mas Jesus usou. Quer dizer, houve a partilha. Quando nós temos a sensação de pouco, com Deus se torna muito. O povo simples fala isso, porque o povo simples consegue repartir e consegue colocar em comum aquilo que tem. Não precisamos acumular para repartir. Os bens da criação são para todos e a nossa fé leva-nos necessariamente a repartir os dons espirituais e os dons materiais. Jesus pede para que eles sentam na grama. Na grama a gente sabe que não senta certinho como senta em um sofá. A gente senta já no sentido de meio deitado. E o termo original do grego também diz isso, pediu para deitar. Na nossa tradução, pediu para sentar. Quem comia sentado nessa posição ou deitado? Só os reis, só aqueles que dominavam. Os escravos não podiam sentar para comer. Jesus quer ensinar que não podemos ser escravos de ninguém e não podemos também escravizar. No banquete eucarístico, todos nós temos lugares reservados. No banquete da vida, também no dia a dia, nós temos esse lugar reservado no mundo e dado por Deus. Não podemos deixar ninguém tirar a nossa liberdade. Jesus é aquele que ensina a maturidade. Por isso, quando ele diz que a multidão, em outra passagem, por exemplo, no evangelho de ontem, está seguindo apenas por causa do pão material, Jesus quer essa advertência. Precisamos nos tornar pessoas maduras na fé, libertas do pecado, liberta também da ideologia egoísta do mundo. Mais uma vez, o Senhor hoje nos ensina: dai-lhes vós mesmos de comer. A palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva